Ok, iniciando a nossa quarta aula, eu que sou o professor Wilson Dejato, aqui você está no nosso curso de Física para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. E agora vamos começar alguns conceitos importantes, coisas que, quando eu falo importante, é importante para a tua prova, que começa a ter uma chance maior de cair na sua prova, até porque não vai ter muitos itens lá não sobre física, tá? Oito, uns 8 itens lá é o que vai ter de física para sua prova. Então, nós temos que ser certeiro para que aquilo que for mais importante você saiba muito bem. E nós vamos falar do movimento mais simples que existe na aula de hoje, que é o movimento retilíneo uniforme, MRU, que nada mais é do que, tá aí, ó, andar em linha reta sem mudar o valor da velocidade. Olha, quase nada faz isso na nossa vida, né? Talvez o elevador em alguns momentos, avião também em alguns momentos, depois que decolou, enfim, não é tão simples esse tipo de movimento. Sempre andar em linha reta e sempre sem mudar o valor da velocidade. Porém, é um movimento muito fácil de se tratar matematicamente. Então a gente começa com ele. Tem sim algumas utilidades práticas. Eu que trabalho com acidente de trânsito, em algumas situações a gente usa o movimento retilíneo uniforme, sim, nos cálculos, né? Então, vamos lá estudar ele. Primeira coisa, o que que é constante? Velocidade vetorial e a velocidade escalar. A gente falou dos dois até pouco tempo, né? Então, as duas são constantes, tá? Ou seja, a velocidade vetorial, para onde está apontando? Eu tenho que me preocupar, além do módulo, na direção e no sentido. Então, essa direção e o sentido não está mudando. E a velocidade escalar, que é o valor, que eu estou preocupado só com o valor, também não está mudando, tá? E nós vamos ter como consequência isso aqui, ó, aceleração é nula, aceleração é zero. Movimento retilíneo uniforme, aceleração é zero. Você, para te ajudar a interpretar também, você pode guardar isso que está nesse quadrinho aqui à esquerda. O móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Espaços iguais em tempos iguais. Então, por exemplo, eu vou falar assim para você. Ele tinha uma velocidade de 50 quilômetros por hora. A cada hora que passa, ele anda 50 quilômetros. 50 quilômetros é o espaço e hora, né? Uma hora é o tempo. Então, depois de 2 horas, ele vai ter percorrido 100 quilômetros, porque mais uma hora, mais 50 quilômetros, e assim por diante, tá? Nós vamos ver um esqueminha aqui que vocês vão entender legal. Fórmula, pode continuar usando V igual delta S sobre delta T. Lembrando que esse delta S é S menos S0. Esse S é a posição final e esse S0 é a posição inicial. Delta T, eu já estou tirando o delta e colocando só T. Por quê? Porque o delta T significa tempo final menos tempo inicial. E esse tempo inicial, ele costuma ser zero, porque a gente vai ligar o cronômetro, tá? Tempo negativo, você tem que concordar comigo que vai ser estranho, tá? Então, a gente ligou o cronômetro, tá? Vai marcar zero, tá? Por isso que a gente vai colocar o tempo inicial como zero, então ficaria só desse jeito, tá? T em vez de delta T. Mas é só uma questão conceitual. Então, só para vocês entenderem direitinho, ó, vamos supor que esse rapazinho aqui de bicicleta, ele vai ligar o cronômetro dele, do relógio dele aqui, ó, quando ele passar por uma placa, ele está numa rodovia, tá? E a placa está escrito quilômetro 20. Você já deve ter visto essas plaquinhas ali na rodovia. E ele está andando em MRU, quer dizer, a velocidade dele vai ser constante, ele vai andar em linha reta aqui, ó. A velocidade dele de 30 quilômetros por hora. Pergunto, aliás, antes da pergunta, a gente vai colocar aqui no T zero, né? Tempo igual a zero. Ele ligou o cronômetro, então por isso aqui o tempo vai ser zero. E o S0 vai ser 20. S0 é a posição dele. Ele estava no quilômetro 20, então o S0 é 20, beleza? Pergunto para vocês, depois de uma hora, qual é a plaquinha que ele vai ver? Se você respondeu que ele vai ver a plaquinha de quilômetro 50, você acertou. E você deve ter feito o quê? Ó, se ele está aqui 30 quilômetros por hora, depois de uma hora ele vai andar 30 quilômetros. Como ele estava na posição 20, 20 mais 30 dá os 50 quilômetros. Então, essa posição 50 quilômetros, olha como é que eu escrevi ela aqui embaixo. 20 mais 30. Você concorda com isso? Beleza? Mais uma perguntinha. Depois de mais uma hora, qual é a plaquinha que nós vamos ver? Se você respondeu
80 quilômetros, a plaquinha de 80 quilômetros, você acertou. De novo, a cada hora que passa, tem que andar 30 quilômetros. Como eu estava no quilômetro 50, agora eu vou estar 30 quilômetros a mais no quilômetro 80. Olha como é que eu vou escrever quilômetro 80. 20 mais 30 vezes 2. 30 vezes 2, 60, mais 20 dá os 80. Concorda comigo? Última pergunta. Mais uma hora. Ô, Wilson, mais uma hora, mais 30 quilômetros. Quilômetro 110. É isso, gente. Movimento retilíneo uniforme é isso, tá? Como que eu vou escrever? Quilômetro 110, 20 mais 30 vezes 3. O que que eu estou percebendo aqui? Que existe um padrão. Se eu perguntar para você, ó, depois de 10 horas, que posição, que plaquinha que eu vou ver? A plaquinha é a posição, né? Que posição que eu vou estar? Que esse menino aí de bicicleta vai estar? Aí você vai fazer o quê? 20 mais 30 vezes 10, concorda? Esse é o padrão. Eu vou pegar o 20 mais 30 vezes o tempo. Como o tempo é de 2 horas, de 10 horas, eu vou fazer 30 vezes 10. 30 vezes 10 dá 300, 300 mais 20, 320. Olha, consegui o padrão. Esse padrão é o que eu escrevi aqui, que a gente vai chamar de fórmula do sorvete, função horária da posição. Se você olhar bem, você está vendo que o 20 e o 30 sempre aparece, né? 20 e 30. Esse 20 é o nosso S0. Olha aqui no comecinho, ó. A minha posição inicial era 20. O 30, que também aparece em todos aqui, é a velocidade. Então, 30 e 20, esses dois números, né, que é o S0 e o V, são constantes. O que está variando aqui é o tempo, que no nosso caso era tempo zero, tempo um, tempo 2, tempo 3 e assim por diante. Beleza? Essa daqui então é a função horária da posição, mas nós vamos chamar ela de sorvete. Olha como é que está escrito sorvete, bem legal aqui, ó, tá? Mas não confunde, aqui tem um mais e aqui tem um vezes, que às vezes você pode trocar aí onde é que é o mais, onde é que é o vezes, tá? Fica bem de olho aqui onde é que está o mais, onde é que está o vezes, beleza? Bom, vamos falar dos tipos de movimento, classificação de movimento. O movimento ele pode ser progressivo ou retrógrado. Progressivo é aquele que vai no sentido crescente da trajetória. No exemplo que eu acabei de dar, ele era progressivo. Por quê? Porque eu estava no quilômetro 20, depois ia para o 50, depois ia para o 80. Perceba que está crescendo, 20, 50, 80, está crescendo. É o sentido crescente esse. Quando for no sentido crescente, uma forma boa de você identificar ele é a velocidade vai ser positiva. Velocidade positiva significa isso, movimento progressivo, que é exatamente o contrário. No movimento retrógrado, o sentido da trajetória é decrescente. Você vai andar para trás, nesse caso aqui, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Em vez de agora você está indo 20, 50, 80, você está vindo do 80, 50, 40, você está indo no sentido decrescente, está diminuindo essas posições. A velocidade será negativa. Gente, olha isso, toma cuidado. Olha, escrevi até aqui, ó. V igual a menos 30 quilômetros por hora. Toma cuidado. Quem está mais rápido? 30 quilômetros por hora ou menos 30 quilômetros por hora? Nenhum dos dois. Os dois estão com a mesma rapidez, os dois estão com a mesma velocidade. Só significa que um está indo para um lado e o outro está indo para o outro. Só isso. Esse mais, esse menos, toma cuidado quando a grandeza for vetorial, tá? O menos e o mais significam o sentido dessa grandeza, tá? E aqui nós vamos falar agora de gráficos. Gráficos também muito importante para a sua prova. Estude gráfico com bastante carinho. Essa aula 4 ela é uma aula teórica, só teórica. Depois nós vamos fazer aula só de exercícios de movimento retilíneo uniforme para a aula não ficar muito grande. Como é uma questão, como é um conceito muito importante para a sua prova, nós vamos fazer mais questões agora, tá? Então, como é que pode ser esse gráfico? Pode ser assim. Ó, veja aqui, quem está no eixo vertical, tá? É o S, a posição. Então, é o gráfico de posição. Quem está no eixo X, no eixo deitado das abscissas, é o tempo. Então, aqui, ó, não se preocupa muito com esse eixo X,
o eixo das abscissas, porque sempre vai ser tempo, tá? Aqui no contexto de movimento, tá? Esses movimentos iniciais aqui sempre vai ser tempo. Vai mudar é o y. Olha o que está acontecendo com o gráfico. É uma reta crescente. Então, se você já estudou função afim em matemática, se você se lembra disso, é a mesma coisa. O sorvete, S igual a S0 mais VT, é uma função afim, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui em função afim, mas eu só estou te dando uma dica. Vai que você já estudou, pode usar os seus conhecimentos de função afim para interpretar esse gráfico, tá? Se você não usou, fique sabendo aqui, ó, uma reta é crescente. Essa reta crescente significa que está indo no sentido crescente da trajetória. O movimento é progressivo. E a gente já viu que o movimento progressivo, a velocidade é positiva. Então, ó, essa inclinação da reta crescente, velocidade positiva, tá? Mas pode começar assim também, tá? Ó, aqui no primeiro gráfico, o gráfico da esquerda, posição inicial é positiva. Aqui no gráfico da direita, a posição inicial é negativa. Ué, existe posição negativa? Sim, existe posição negativa, tá? É claro que na rodovia isso não vai acontecer, mas fisicamente é possível em alguma outra situação, tá? Então, nesse gráfico da direita, começa de uma posição negativa, passa pela posição zero, aqui nesse ponto que cruza o eixo T, que é a origem, o S igual a zero. E depois ele vai para a parte positiva, beleza? No caso do movimento com a inclinação da reta para baixo, a inclinação decrescente, ó, esse movimento ele é retrógrado. A velocidade é negativa, tá legal? Pode ser desse jeito e pode ser desse jeito aqui. Pode ser começando na parte positiva, pode ser já começando na parte negativa e vai para trás, né? Tá legal? Eu coloquei aqui como que eu calculo. Dá para determinar a velocidade num gráfico de posição? Dá. É só você fazer ΔS sobre ΔT. Se vira para achar aí ΔS sobre ΔT. Mas eu coloquei aqui que a velocidade é o coeficiente angular disso aqui, a inclinação. Então veja só, a gente viu que o progressivo vai subir, né? E o retrógrado vai descer. Se ele subir bem com a inclinação bem pequenininha, a velocidade é pequena. Se ele subir com uma inclinação alta, do jeito que eu estou fazendo aqui com a minha mão, significa que a velocidade é grande, tá? E a mesma coisa aqui no retrógrado, tá? Essa inclinação, então, me dá o valor da velocidade, dá uma ideia do valor, pelo menos, tá? E aqui, gráfico da velocidade. Gráfico de velocidade é bem tranquilo, porque só tem esses dois aqui. A velocidade é constante, né? Então, veja só, você vai ter uma reta paralela ao eixo T nos dois casos, sendo progressivo ou sendo retrógrado. A diferença é que no progressivo a velocidade é positiva, essa reta está do lado de cima do eixo T, e no retrógrado, aqui à direita, a reta está abaixo do eixo T, mostrando que a velocidade é negativa, tá? Se precisar calcular distância percorrida ou deslocamento, num gráfico de velocidade dá também, tá? Basta você calcular a área. Em algum momento vai aparecer a área, que nesse caso aqui vai ser a área de um retângulo ou de um quadrado, tá? Porque a gente vai delimitar um tempo. Delimita o tempo, aparece um quadrado ou aparece um retângulo, você calcula essa área desse quadrado e desse retângulo, você tem o deslocamento. Combinado? Por hoje é só. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você se agregou para vocês, não esqueçam de colocar o like aí, tá bom? Um abraço e até daqui a pouco.